Três nomes de peso para o elenco do Sport na sequência da Série B para mudar o seu patamar no Campeonato Brasileiro, acrescentando peças diferenciadas, jogadores obviamente muito mais caros. Quero fazer a indicação em nosso vídeo de hoje. Será que compensa, por exemplo, a situação do Ramos Rodrigues no São Paulo? Qual é o seu contrato por lá? A realidade financeira hoje do Sport, que conseguiu montar um bom time, mesmo não tendo o maior orçamento, por exemplo, da Série B do Brasileirão. O meu pitaco a respeito de alguns jogadores que estão dando sopa também no mercado da bola, e do Guilherme, atacante que foi um nome muito querido pela torcida do Leão, pelo acesso na temporada de 2019, até quando vai o contrato dele lá no Santos. Seria um bom nome para esse ano e possível para a realidade financeira do esporte. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir também os nossos outros vídeos que já gravamos a respeito do esporte aqui no canal, que eu vou deixar para vocês na tela final. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Futebol Team. Falamos sobre o esporte semanalmente, aqui com pelo menos 3 vídeos na semana, e conto com a sua inscrição também no canal para alcançarmos esta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a boa Série B do Campeonato Brasileiro que o Sport vem fazendo, apesar das oscilações, algo totalmente normal. Aconteceu a derrota contra o Ituano, não é o ideal, assim como foi a virada contra o Avaí nos minutos finais, mas a gente tem que entender que, apesar da frustração muito grande que é jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, eu como torcedor do Goiás, infelizmente, entendo muito essa realidade nos últimos anos, na hora que você está nela, meu amigo, é tentar seguir em diante, não desanimar, porque é de fato uma competição muito enjoada, muito sofrida. Então, esse momento de oscilação é normal. Iria acontecer com o Sport, assim como aconteceu, está acontecendo com o Goiás, está acontecendo com o Santos, faz parte. Então, o mais importante é que na última rodada, após 38, o Sport esteja entre os 4 primeiros e, na minha avaliação, não terá grandes dificuldades, grandes problemas para isso. Porém, ainda faltam algumas contratações, Eu olhando para o elenco do Sport, eu ainda contrataria, sendo bem sincero aqui com vocês, mais um zagueiro, talvez mais um lateral esquerdo, um camisa 10 de um ponta, Não sei se vocês vão mais ou menos nesta mesma linha de raciocínio, mas um atacante de peso para o Sport, eu acho que é sim necessário para a sequência do ano. Tem sim um ataque interessante, com Romarinho, com Gustavo Coutinho, com Christian Ortiz, o próprio Barleta também que vem entrando bem, o Zé Roberto, assistência, pode ser o nome para a composição do elenco, mas acho que ainda falta mais um, talvez mais um camisa 10, esse jogador de mobilidade, que bata bem na bola, mas na função de zagueiros também eu não deixaria para trás. Depois eu gravo um vídeo falando especificamente sobre essa posição dos defensores e algumas indicações. O primeiro nome que eu quero comentar aqui na nossa lista é em relação ao atacante Daverson, O Daverson que está afastado lá no Cuiabá, tem um contrato somente até o final desta temporada e, segundo o presidente do clube, não jogará enquanto não renovar esse seu vínculo. A tendência é que isso não aconteça. Ele foi especulado, procurado pelo Cruzeiro, também foi especulado no Santos. Se não renovar esse seu contrato, a chance de sair do Cuiabá nessa próxima janela, que volta a abrir no dia 10 de julho, é muito grande. Eu gostaria de ver o Daverson com a camisa do Sport. É um jogador caro, recebe na casa de 400, 500 mil reais mensais. O Sport, que mesmo tendo um bom elenco, uma torcida fanática, grandes empresas patrocinando, mas o orçamento do Sport nesse ano, segundo o presidente Yuri Romão, era de apenas 50 milhões de reais. Então não estamos falando de um orçamento assim para fazer folia, Não é essa a realidade financeira hoje do Sport, mas não seria impossível também não, Uma contratação mais de peso para metade da temporada. O Daverson, que nessa temporada soma 8 gols marcados e 7 assistências em 17 jogos pelo Dourado no ano passado. Foram 17 gols marcados também com a camisa do Cuiabá em 45 jogos. E na Série A tem sim números surpreendentes, sempre conseguiram manter essa média de 10, 12, 15 gols para um elenco muito limitado, como foi o do Cuiabá no último ano. É um jogador meio maluco, mas dentro de campo não se discute. Tem sim muita qualidade para uma realidade de Série B, seria uma excelente contratação para qualquer clube. 1,87 m de altura, ele que é canhoto e vive esse impasse lá no Cuiabá. Um outro nome também, que eu vi alguns torcedores questionando, enfim, parece ter um carinho muito grande da torcida, pode até deixar a sua opinião sobre ele aqui embaixo nos comentários, é do Guilherme, você lembra dele? Meu xará, ele que foi um nome arrasador pelo Sport lá em 2019, na Série B, marcou 49 jogos naquela temporada,
ele marcou 21 gols e deu 6 assistências, né, sendo de fato um nome de muito destaque naquele ano. Acabou deixando o Leão, foi para a Arábia Saudita, né, ficou 3 temporadas por lá, passou também nos Emirados Árabes e voltou em 2022 no Grêmio. Né. O Guilherme é um caso interessante, ele deu certo em todos os clubes que ele passou, menos no Grêmio. É uma coisa assim de maluco. No Coritiba também não teve chances, na temporada de 2018, para jogar um grande futebol. Nesse ano foi contratado pelo Santos. Aí tem aquela pequena regra, em relação ao Guilherme, então não vou colocar ele como principal foco para essa temporada, mas o nome que eu manteria assim atento, para a ponta direita, para a ponta esquerda nos próximos anos. É que existe o limite de jogos de até 7 atuações na Série B, antes do jogador se mudar para um outro clube. E o Guilherme até aqui pelo Santos já soma 5 partidas. Em 20 jogos na temporada ele marcou 5 gols e deu 5 assistências. Na Série B, das 5 atuações, foi titular em todas elas. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito do Guilherme, se poderia ser uma boa contratação para o Sport, por exemplo, no ano que vem, voltando para a Série A. O contrato dele lá no Santos é longo, vai até dezembro de 2026 e ele foi comprado por aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais pelo clube paulista nesse ano. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre o atacante Rossi, que seria assim, uma opção bem interessante para esse elenco do Sport. Ele tem 31 anos de idade, está numa fase ruim no Vasco, não vem sendo um titular absoluto. Na temporada soma 15 partidas e 2 assistências. Desses 15 jogos ele foi titular em apenas 8 deles no Brasileirão, 5 partidas, todas elas como titular. Acabou perdendo um pouquinho de espaço nos últimos jogos, mas é um nome sim querido pelo torcedor cruzmaltino. O Rossi quase chegou no Goiás nessa temporada, porém acabou recusando. O Vasco aceitou negociar o jogador, o salário do Rossi gira na casa de 250, 300 mil reais, é sim um jogador caro, mas o jogador não quis deixar o Vasco, não foi necessariamente por conta do Goiás em si, o jogador ele queria, se possível, jogar a Série A do Brasileirão, mas a principal motivação para ele continuar era o técnico Ramon Dias, que acabou sendo demitido, logo no começo do Brasileirão pelo Vasco da Gama. Mas é outra indicação que eu faria para esse elenco do Sport. Bom jogador, para uma realidade de Série B se destacaria bem, pode fazer a função na ponta direita, também na ponta esquerda, 1,70 m de altura, jogador de muita velocidade. Deixei o Rames Rodrigues por último, o colombiano de 32 anos, para falar sobre o nome de fato que seria muito caro. Esse aqui eu acho que até nem compensaria, sendo bem sincero, para uma realidade de Série B por conta do aspecto financeiro. O Rames está encostado no São Paulo, não vai ficar por lá. Existe a expectativa do São Paulo de esperar a Copa América, ele sendo um jogador de destaque titular na Colômbia, na seleção colombiana, e aí ser negociado. O contrato dele vai até o final desta temporada de 2024 no São Paulo, mas o salário dele é de R$1 milhão por mês. Então assim, aliás, o contrato dele é até o meio de 2025. Mas por R$1 milhão o Rames não vem jogando essa bola, e não é de hoje. Pelo São Paulo, ele soma até aqui 14 jogos do ano passado, 1 gol e 3 assistências. Nesse ano, 8 aparições, com 1 gol e 1 passe também para os seus companheiros. Seria um nome mais, digamos, de marketing, de badalação, assim como aconteceu nesta contratação no São Paulo, após passagem pelo Al Rayyan do Catar e também no Olympiacos da Grécia, na temporada de 2023. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você acha a respeito do Rames, se poderia ser uma opção. Acho que para essa realidade hoje financeira do esporte é muito alto, se fosse um jogador de 300, 200 mil, eu nem falaria não, mas nesse sentido de 1 milhão de salário, aí teria que ser um jogador que está jogando muita bola. Não é o caso do Rames nos últimos jogos, mas é um outro nome de destaque e acho-se muito necessário, o esporte buscar um jogador com esse perfil, não precisa ser um jogador extremamente caro, mas um atleta diferenciado de 150, 200, até 300 mil reais mensais, não é um absurdo financeiro e acho que agregaria bastante, dentro desse elenco, que precisa de alguns reforços também para a sequência do ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto também, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros vídeos do esporte que eu vou deixar na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!